Vamos lá, Brasil! Bom dia para todos, boa noite, boa tarde, depende de que hora você esteja me assistindo. Porque o povo brasileiro é roubado e massacrado pelos políticos, pelo governo, pelo seu próprio governo e pelos próprios que nós elegemos e colocamos lá. Por quê? Pelos políticos eleitos pelo povo brasileiro, esses próprios políticos nos pisa, nos rouba, nos massacra. Por que isso? Você tem a resposta? Você sabe a pergunta? Deixa aqui nos comentários, curte e compartilha. Já depois do intervalo. Olá, meus queridos e minhas queridas, voltamos aqui. Vamos dar prosseguimento, porque o povo brasileiro é roubado e massacrado pelos políticos, pelos próprios políticos, pelo próprio governo que nós elegemos e colocamos lá. Quem se aposenta em menos tempos de trabalho entre nós, no mínimo, é uma suposta, é um documento falso, falsificado, ou outros acontecimentos que levou essa pessoa a se aposentar com menos tempo de trabalho, se aposentou mais cedo. Alguma coisa errada tem aí, tenha certeza disso. Nesse tema que estamos abordando, por que o povo brasileiro é roubado e massacrado por essa elite política eleito pelo próprio povo brasileiro? Sim, vamos pegar aqui o seguinte. Os altos funcionários públicos que recebem um absurdo de um salário mínimo e a aposentadoria, um absurdo de uma aposentadoria. O lulipetista corrupto que compra parte dos brasileiros e os da produção de emprego. Sem o trabalho jamais, na verdade, poderemos viver. Sim, é verdade. A pergunta que não quer calar é essa. Se para viver no Brasil tem que pagar tanto imposto, mas tanto imposto, a pergunta que não quer calar é essa aqui. Vale a pena? Vale a pena se você acha que os políticos brasileiros precisam dos nossos esforços e do nosso dinheiro, nós mesmos e de nós mesmos, tá? Você deve continuar a sua vida, a sua jornada. Se você acha isso, se você acredita, você deve continuar a sua jornada, você deve continuar o seu progresso normalmente. Você agora para raciocinar, para pensar em os brasileiros trabalham, eu e você que somos brasileiros, 5 meses, todos os anos, só para pagar imposto. Você trabalha, eu trabalho, nós trabalhamos 18 anos até os 66 anos e terá 20 anos, um exemplo aqui, de esforço dedicado, roubados pelo Estado. 40% do seu rendimento são usados para um sistema ineficiente, corrupto, imoral, podre. Nós pagamos impostos quase o mesmo que um europeu para viver no Brasil. Senão, não vive no Brasil se não pagar esses impostos. Senão, não vive no Brasil se não pagar esses impostos.
aqui no Brasil, os pobres são explorados por essa elite política, são explorados até o último fôlego dos pobres, eles têm tirado fôlego. A sociedade é tirada o fôlego pelos capitalistas, comerciantes. Em geral, o pobre vive da desvalorização do trabalho, começando pelo emprego, pelo governo e pelas indústrias que tiram até o fôlego do trabalhador. Daqui a pouco eu vou falar das notas fiscais aqui, que quando você faz compra, você paga imposto hoje, até quando você vai fazer compra no supermercado. Daqui a pouco. Agora, sem um emprego, sem um trabalho, jamais dá para o ser humano sobreviver abaixo de Deus. Perguntamos, e temos pergunta que não quer calar, a nós mesmos, o que devemos fazer? Qual é a posições que devemos tomar antes de tomar qualquer posições, como, por exemplo, votar em alguém, eleger alguém para presidente? Devemos refletir e analisar que não deve colocar lá qualquer um, principalmente um ex-presidiário. Essa é uma das verdades que não pode esconder de jeito nenhum. De jeito nenhum pode ser esconder. Ou pode também esquecer. Não. Presta atenção. Os brasileiros é o único povo no mundo que consegue ser explorado, humilhado, roubado pelo próprio sistema político governamentalista. E ainda defendem, tem daqueles que defendem aqueles que trazem prejuízo com unhas e dentes. É uma verdadeira síndrome de Estocolmo coletivo. O governo te mete a faca sem pena, te mete a faca, a elite te esmaga e você ainda fica defendendo. Agora vamos começar a verdadeira série. Até na hora de você fazer a sua compra do mês para sua casa, você comprar sua alimentação, a sua comida, hoje você é taxado. O Lula, e não é fake news não, que eu tenho como provar aqui, hein? Vou provar. O Lula, ele colocou agora que você tem que pagar imposto. Tudo que você compra, nas compras que você faz do mês. É isso que eu chamo de ser esmagado, humilhado e massacrado pela essa elite política podre brasileira. Com imposto, e isso é corrupção desse governo, você ainda agradece por esses atos como se fosse um favor que você está pedindo? É disso aqui que eu estou falando agora. O que significa os impostos que aparecem na sua nota fiscal, até da sua compra do mês. Um absurdo! Vai aparecer até aqueles que vão me criticar porque eu estou criticando esses impostos indevido alto dessa elite política corrupta que tem corroído os direitos da população brasileira. Esse governo ineficiente que pareceu para nos infernizar. Aí, os outros brasileiros, que eu sou brasileiro também, se acha no direito agora de me criticar e de me condenar, porque eu não sou a favor dessas injustiças.
Você entendeu aí agora? Deu para entender e analisar? Porque o povo brasileiro é roubado, massacrado por essa elite podre política do PT, principalmente. Aí, depois de tanto imposto que você paga, o governo vem com migalhas para a população brasileira, que é o auxílio gás, auxílio emergencial, auxílio Bolsa Família, promessa de um reajuste salarial. O brasileiro vai lá defender ainda com o peito estufado e como se fosse, como se dissesse, olha, eles podem roubar, eles podem brilhar, pelo menos estão nos dando auxílio. Que auxílio, hein? Que auxílio! Você que votou no PT, você lascou com o Brasil. Lascou com o Brasil. E eu vou te provar aqui. Presta atenção. O IPTU, você paga o IPTU, eles dizem que esse, que é um dos tributos que nós pagamos, um dos impostos, agora é para desenvolver a cidade, é para desenvolvimento como? Você vai morar em um bairro com ruas abandonadas, postos médicos inacabados. E aí, imposto de renda para sustentar políticos corruptos que ganha 20 vezes mais que o trabalhador. Quando o governo joga uma migalha como Bolsa Família, vocês ainda batem palma. Não, está cada vez ficando pior. E cada vez que esse PT volta para o poder, a situação brasileira vai ficando escassa, vai ficando impugnante. Bom, um exemplo objetivo aqui, objetivamente falando. Quando nós compramos qualquer mercadoria ou as compras do mês, como eu estava falando, continuo falando, e aí o preço alto tem o imposto, e eles dizem que esse imposto serve para o desenvolvimento urbano, o desenvolvimento de uma cidade. Vamos lá. Cadê o desenvolvimento? Onde você paga seu imposto nesse país para morar em um bairro que tem muito buraco. Pague IPVA para transitar o seu carro em uma cidade cheia de buraco ou bairros com buraco.